Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui, sexta-feira. Infelizmente, não temos mais a identidade da Copa Sono Fundos Imobiliários. O logo não está mais ali em cima. Não temos o fundo do campo de futebol, porque a nossa Copa acabou. Nós tivemos o grande vencedor. Foi simplesmente sensacional o evento. Eu me diverti muito nas gravações, me diverti muito participando ali, assistindo com vocês ao vivo aos episódios e também fazendo ao vivo na final. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha perdido, caso você não saiba do que eu estou falando, a gente tem uma playlist aqui no canal do Professor Baroni, que é de todos os episódios da Copa, para você assistir, reassistir e depois aí me conta aí o que você achou. Foi uma experiência super legal. Espero que vocês tenham curtido. Boa noite, Giana. Boa noite, Bruno. Mas, bom, tudo que é bom tem que acabar um dia. E nossa Copa acabou. Mas quem sabe ano que vem a gente não volta aí com uma Copa 2022. Muita gente gostou, muita gente sugeriu já fazer de novo a Copa. A gente já pegou bastante feedback e espero poder fazer esse evento novamente com vocês no ano que vem. Boa noite aí, o pessoal que está chegando. Nossa, quanto boa noite de uma vez aqui. Boa noite, Alexandre, Rodrigo, Henrique, Andréia, Rogério, Harry e mais um monte de gente que pulou o chat aqui. Então, obrigado aí a todo mundo que já está aí. Se vocês puderem já compartilhando a live, dá o like aí também para bombar essa live para mais gente vir. Mas vamos lá. Então, como vocês já viram aí pelo título, a gente vai falar um pouquinho de Rect também, né? Os destaques da semana, vou falar das principais notícias que aconteceram durante a semana. A gente teve algumas notícias aí de ontem para hoje interessantes também. Se sair alguma aqui durante a live também, a gente pode olhar ao vivo também. Vou separar um tempo no final da live para tirar suas dúvidas e a gente vai trocando essa ideia, beleza? Boa noite a todo mundo que está chegando também. Vou colocar aqui já na tela para a gente já ir. Espera aí, aqui. Para a gente já ir colocando. Então vamos lá. Vamos começar. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Golden Boy. Eu posso dizer que essa Copa foi, no mínimo, uma excelente geradora de memes para a gente. Eu peguei algumas figurinhas, eu fiz algumas figurinhas do Baroni, fiz algumas figurinhas minhas. Talvez aí alguém que, se vocês já estiverem no Telegram, talvez vocês já tenham visto eu usar uma coisa ou outra, mas eu vou fazer mais depois. Se por acaso vocês fizerem também, manda para mim, porque eu vou adorar ver. Vamos lá. Hoje está sendo um dia, no mínimo, interessante. A gente teve aí várias conturbações na bolsa, muita coisa caindo, praticamente aí tudo caindo, pelo menos os fundos que eu estava acompanhando, quase todos caindo, alguns mais, alguns menos, mas faz parte. São nessas horas que a gente tem que parar, olhar, analisar o cenário, ver se os fundos imobiliários estão comprometidos, ver se a qualidade está caindo, ver se não faz mais sentido investir ou se é justamente o oposto. Se faz sentido investir, se é o momento, se está barato, se não está. São nesses momentos que a gente tem que ter uma análise um pouco mais racional. Porque quando se você ou não está acostumado ou começou agora, abre o home broker e está tudo vermelho, assim, a sua tela pintada de vermelho e piscando, talvez isso faça você ficar um pouco desesperado, talvez isso faça você sair vendendo sem motivo algum. O importante é você ficar quieto, calmo, tranquilo, e daí pense. Se no final do seu raciocínio você chegar à conclusão que tem que vender, então tudo bem. Se você chegar na conclusão que você tem que comprar, então tudo bem. E se você chegar na conclusão de que não tem que fazer nada, então tudo bem. O importante é que você faça isso com racionalidade. Mas vamos lá. Mudei um pouco aqui o tópico no começo, né? Já falando um pouquinho de Copa, falando um pouquinho das quedas do mercado, mas vamos entrar aqui na nossa pauta. Tem gente no chat aqui falando que aproveita essas quedas. Geralmente aí as quedas, a gente sempre olha para ver se realmente tem uma oportunidade. E muitas vezes tem uma oportunidade. Então vamos começar aqui. Começar com uma notícia interessante. Eu sempre acho bacana quando eu vejo transações entre dois fundos. Então a gente teve aqui HSLG, e só para dar ênfase, tá? HSLG é uma logística da HSI, porque eu vi gente confundindo com HGLG. Não foi o HGLG, tá? O HSLG vendeu um imóvel de Santo André, esse da foto, para o SARI 11, que é um fundo híbrido. Ele tem lajes e ele tem galpões. Então, no caso, foi uma transação aí com um imóvel de logística. Então, quais são os fatos aqui, né? Quais são as partes interessantes? Do lado da compra, o SARI ele fez essa aquisição por quase 78 milhões de reais. O cap rate que eles calcularam foi 12,5% ao ano. Confesso que eu preciso saber como é que foi feito esse cálculo aí. Não consegui, assim, passando o olho, assim, não consegui fazer esse cálculo de 12,5, então não sei exatamente como foi calculado,
Mas eu já deixo aqui o convite para vocês. Segunda-feira vai sair mais informações das notícias lá no Radar para assinantes. Então, se você é um assinante aí da Suno, você vai ter essa informação na segunda-feira melhor analisada, tá? Mas por enquanto aqui só o resuminho. Esse seria o cap rate aí, considerando os 36 meses subsequentes à aquisição. E do lado da venda, o HSLG vendeu o imóvel aí pelos mesmos 78 milhões quase, isso gerando um lucro total de R$ 2,25 por cotas, durante aí diluído em 4 semestres, né, em 2 anos. Se você olhar essa compra, ela foi feita de uma forma parcelada, em 4 parcelas, sendo a última lá em 2023, se eu não me engano. Então, por isso que tem essa diluição aí do lucro. Mas, de qualquer forma, essa parte aqui é uma notícia bem mais simples, né? Uma venda aí de galpão, gerando um lucro, né? Teve uma pergunta, né? Falando para quem foi boa essa venda. E a gente não consegue, essa venda e compra, né? A gente não consegue avaliar exatamente ainda, porque a gente tem que ver a conclusão dessa história toda. Então, por exemplo, o Sari, ele fez a aquisição. Beleza, ele compra o imóvel, ele tem aí, de acordo com o fato relevante, um cap rate de 12,5. Maravilha, então é um bom rendimento. Agora, do lado da venda, e aí já encerrou essa história. Agora, do lado da venda, o HSLG vendeu, vai embolsar ali um excelente lucro, porém, tem uma parte que falta para a gente chegar numa conclusão se foi um bom negócio ou não. Porque eu tive essa pergunta, né? Que é o que ele vai fazer com o dinheiro? Então, se ele pegar esse dinheiro e fizer um outro bom investimento, então pronto, foi uma ótima venda, teve uma ótima conclusão. Agora, se ele foi lá e fez um mau negócio com esse dinheiro, então pode ser que a história como um todo não tenha sido muito boa. Então, por isso que a gente tem que esperar agora ver o que será feito com esse dinheiro, para daí sim a gente conseguir analisar o contexto inteiro dessa venda e aí sim poder falar, putz, foi uma venda boa, não foi uma venda boa. Então, a gente tem que esperar para ver essa conclusão desse negócio inteiro, tá? Então, passando para o próximo aqui, que é o que vocês querem saber, o RECT. E eu fiz esse gráfico aqui, né? Esse gráfico eu peguei lá dos relatórios gerenciais, é só para ficar de uma forma mais fácil de enxergar, que é o de vacância. Então, aqui na esquerda são as porcentagens de vacância, tá? Não está em formato de porcentagem, mas é 10, 20, 30, 40%, tá? Então, você vê que em janeiro, tá? Olhando 2021 aqui, em janeiro ele tinha ali uma vacância perto de 15%, aí passou fevereiro, subiu bastante em março, e de março até agosto, ele ficou ali na casa dos 30% de vacância, que é um número bem alto, né? Um número bem chamativo. Mas aí, em setembro, se você acompanha bem o RECT, você vai ver que ele soltou vários fatos relevantes recentemente. Aí, em setembro, já baixou, já saiu da casa dos 30%, foi para os 27,5%, e daí agora a gente chegou em 17,5%. Ele fez uma alocação no edifício Barra da Tijuca, que, para quem não sabe, é aquele imóvel lá do começo do fundo que tinha a Vivo, que na verdade ainda tem a Vivo, né? Mas na época ela ocupava 100% do imóvel, no Rio de Janeiro, então as pessoas já ficavam olhando meio assim, meio torto, né? Mas ainda tinha um aluguel super alto ali no imóvel da Vivo, que já fazia as pessoas olhar um pouco torto também, assim, mas já era esperado uma série de desenvolvimentos dessa história, e hoje a gente está nesse cenário. Agora o edifício volta a estar 100% ocupado, baixando bastante a vacância desse imóvel. E se você olhar o gráfico que eu fiz aqui, ele praticamente agora retornou para o que ele tinha de vacância em janeiro. E aí, conforme ele for fazendo mais locações, aí vai baixando essa vacância, ou se surgirem mais vacâncias, aí vai subindo esse gráfico de novo. E eu quero até deixar aqui, assim, mais uma dica, assim, para vocês nos seus estudos. Esse tipo de coisa que eu fiz aqui, não são todos os relatórios que tem, no caso eu fiz de vacância, né, mas poderia ser de qualquer outra coisa, não são todos os relatórios que tem esse dado histórico. Por que é legal você olhar isso? Porque se você olha bem isoladamente um dado, você pode ter uma visão distorcida. Então, se você olhar o rendimento, o último rendimento, não vai ser uma análise legal. Se você olhar só a última vacância, não vai ser uma análise legal. O que você precisa fazer? Sempre olhar dados históricos, porque você consegue enxergar um contexto maior. Então, se você olhasse lá, por exemplo, julho no RECT, 30% de vacância, você fala, pô, 30% de vacância é um número absurdo. Mas se você vê, foi razoavelmente pontual isso, né? Tudo bem que a gente não pode falar que já resolveu tudo na vida, porque sempre as coisas podem mudar no futuro. Mas você vê, pô, tá, foi de março até agosto, aí foi mais ou menos 6 meses de vacância nesse nível e depois voltou a baixar. Então a gente tem que sempre olhar o histórico para enxergar o contexto, enxergar como as coisas estão fazendo, como elas estão se desenvolvendo, para onde elas estão indo, se elas estão indo para cima, se elas estão indo para baixo. Então é muito legal você olhar sempre dados históricos. Eu fiz a vacância. Faça isso com PVP, né? Com PVP não, com valor patrimonial.
com o dividend yield. Faça isso com vários dados que você gosta de analisar, para você ter sempre esses dados históricos, para você conseguir analisar melhor os seus fundos imobiliários. Deixa eu ver aqui só se vocês têm algum comentário. Por enquanto, eu não sei se você está falando do que eu estou falando aqui. O problema é que esse inquilino ocupa muita porcentagem do fundo, pois quando esse inquilino sair no futuro, volta o problema. Eu não sei se é relativo ao RECT que eu estou falando agora, bom, mas a Vivo ocupava 100%, né? Hoje ela ocupa menos, então digamos que foi uma melhora já. Poderia ser mais diluído? Poderia ser mais diluído, mas hoje a situação já é melhor do que ela era antes, porque antes era monousuário esse imóvel, e agora são 3 inquilinos, se eu não me engano. Então já é um avanço. Bom, seguindo, CPTS aprovou a 11ª emissão. Eles querem captar aí 500 milhões a 97,34, preferência de 20% mais ou menos, e a database já passou. Eu peguei aqui alguns dados do Emissões, aqui na direita, e também lá do Analítica, para vocês só verem um pouco de valores. Então, a emissão é 97,34, isso dá quase 1% de desconto em relação ao mercado, e o mercado está R$ 98,00. Então, é mais uma daquelas emissões que está ali bem apertada em termos de margem de preço, né? De margem de desconto, bem apertado. Se vocês quiserem, eu vou falar de algumas emissões aqui, tá? Se vocês quiserem que eu abra o emissões aqui para a gente olhar mais a fundo data e tudo mais, me avisa nos comentários que eu faço isso, tá? Senão eu só vou deixar aqui esse resuminho mesmo do CPTS. E a gente tem o CVBI também. Mesma coisa, mais uma emissão. Na verdade, até esqueci de mudar o texto, eu peço desculpas aqui, ó. Então, ignoro o texto. Então, agora que eu vi que eu esqueci de mudar, então ignoro o texto, mas olhando aqui na direita, então a emissão é a R$ 101,00, foi o valor fixo para essa emissão. A data base ficou também no dia 20, proporção de quase 33%. O desconto também está pequeno ali, menos de 1%, o valor está R$ 102,00 praticamente no mercado. Então, outra emissão também com uma margem bem apertada. Então, desculpa aí pelo texto que eu esqueci de atualizar, mas as informações aqui nas imagens elas estão atualizadas. O DEVA, só para passar para vocês essa atualização, praticamente fechou então a emissão, né? Encerrou a emissão. Tudo que você pediu nas sobras foi atendido, porque você tem direitos de sobras, e também tudo que você pediu no montante adicional foi atendido também. Não houve rateio. Então, se você pediu 100 cotas no montante adicional, você vai levar as 100 cotas. E um detalhe importante que muita gente não sabe. Vou até aumentar aqui a tela, porque eu quero ênfase, foque. Seguinte, operar rateio. Conheço muita gente que fez, conheço muita gente que faz e vai fazer de novo também. Não sei se vocês sabem o que é, se vocês já fizeram. Deixem aí nos comentários para eu saber quem opera rateio. Mas isso aqui é uma coisa importante sempre para a gente lembrar dos riscos de operar rateio. Operar rateio é que quando você vai participar do montante adicional, você imagina que vai ter uma demanda grande, você imagina que você não vai conseguir receber tudo que você quer por causa dessa demanda grande, então você vai receber menos do que você pediu, já que não vai dar para te atender na totalidade, e você pede a mais, ou seja, você pede mais do que você realmente quer, porque já que vai dividir, na divisão você quer levar mais do que você levaria no primeiro cenário. Então tem gente que faz isso. O risco é quando acontece isso. Neste caso do DEVA, não houve rateio, ou seja, não houve essa divisão, ou seja, você leva tudo que você pediu. Se você pediu, por exemplo, 500 cotas, pensando que ia ter essa divisão e não teve, você é obrigado a pagar por essas 500 cotas. Diferente do período de preferência, do período de sobras, que tem corretora que simplesmente não executa o seu pedido, e isso daí é bom você verificar por cada corretora, tá? Porque cada uma tem uma política. No caso do montante adicional e no caso de oferta pública, você pediu, você paga. Não tem meio termo. Se pediu 500 cotas achando que ia ter rateio, não teve, vai pagar as 500 cotas. Eles vão te debitar, você vai ficar no negativo, vai pagar multa, vai ser um alvoroço aí. Mas assim, é importante você saber desse risco, tá? Então, operar rateio é isso, o risco de operar rateio é isso. Então, para quem participou do montante adicional do DEVA, você vai levar tudo que você pediu. Eu gosto de fazer esse alerta, porque vira e mexe eu vejo pessoas que operam rateio sem saber realmente do risco que é operar um rateio. Uma nova emissão, sem muito para falar, porque também não tem muito detalhe, o VRTA, o Veritá, ele anunciou aí, na verdade ele não anunciou, né? Ele convocou uma assembleia para aprovar a 8ª emissão de cotas, para ser uma oferta restrita e para fazer aí a captação de 250 milhões de reais, mas a gente não tem mais detalhes
além disso. Então, a gente não tem preço, não tem ainda proporção, não tem database, não tem nada. Então, a gente tem que esperar essa assembleia. Se você é cotista do fundo, você vai receber aí um e-mail, você aprova ou não essa assembleia. É só votar e depois que a gente tiver, caso seja aprovada, né, aí quando a gente receber os documentos oficiais da oferta, aí eu compilo todas as informações e trago para vocês. Por enquanto, só uma convocação de assembleia. Até importante aqui essa diferenciação também, ó. O Aguilar ele mencionou que no Invest você já tem que almoçar todo o valor, pré-almoçar, alocar. Eu sei que é alocar que ele escreveu aqui, porque eu sei que o corretor troca alocar para almoçar. Eu já fiz essa besteira no meu nos meus stories lá do Instagram que eu já coloquei almoçar também. Então você tem que alocar todo o valor que pediu no rateio. Algumas corretoras, eu falo algumas porque eu não conheço todas, mas a única que eu realmente conheço que faz isso é a no Invest, né, a antiga Easy Invest, que eles pedem para você deixar 100% do dinheiro do pedido disponível já na sua conta, antes mesmo do período da data de liquidação. Então, você tem o começo da preferência e o final, por exemplo. Então, no final, você já tem que estar com todo o dinheiro ali. Mesmo que não vá debitar tudo, eles vão te pegar ali todo o dinheiro. Aí, na hora que fizer o débito, eles debitam. Se por acaso não executar tudo, eles te devolvem. Então, é um processo diferente. E é por isso que eu sempre recomendo que, se você for participar de uma emissão, confira com a sua corretora o processo. Porque, assim, o processo do que fazer é igual para todas. Você tem que entrar na sua corretora, você tem que falar que você quer participar. Mas como você faz isso pode variar um pouquinho. Então, a Nu Invest é uma que tem um processo bem diferente das outras, porque ela segura, ela retém o seu dinheiro com antecedência e depois qualquer coisa ela te devolve, caso não seja executado. Então, é importante você saber também dessa diferenciação aí para se preparar para as próximas emissões. Guardião de códigos. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui é o último slide mesmo, então deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Como ficar tranquilo? Podem mandar as perguntas agora, tá, Liliane? Está aberta livremente aí a temporada de perguntas. Fiquem à vontade, pode mandar no chat aí e eu vou responder. Guardião de códigos, que fizeram até uma piada aqui, a Jana, guardião da repetição, porque ele mandou realmente um monte aqui. Mas vamos lá, a pergunta é boa. Como ficar tranquilo nesses momentos em que todos os fundos imobiliários da carteira estão caindo? Nesse momento, é o momento que você volta lá atrás e lembra. Por que eu comprei este fundo imobiliário? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a estratégia? Por que você tem que ver isso? Porque você vai olhar o cenário de hoje e vai aí bater as duas coisas. Você tem que ver se o cenário de hoje acaba invalidando a sua tese, estragando a sua estratégia e não dando mais certo. Então, por exemplo, digamos que você investia porque não. Vamos usar aquele hipotético lá da tributação. Você investia nos fundos imobiliários que tinham os rendimentos isentos. Aí, vamos tributar. Então você vai olhar, vão tributar. Como que isso afeta os meus investimentos? Eu investia porque era isento. Então um conflita com o outro. Então aí você tem que tomar uma decisão: sair ou não sair, aceitar a consequência ou sair. É mais ou menos essa ideia. Você vai pegar os fundos imobiliários que você tem na carteira, ver os motivos do porquê que você investiu e vai olhar o cenário. Essas quedas estão impactando negativamente a qualidade dos seus ativos? Está impactando a renda dos seus ativos? Se sim, aí beleza. Aí você pensa, talvez eu tenha que vender, talvez eu tenha que fazer alguma coisa. Se não, então talvez é um momento de você comprar mais. Se as quedas não afetam a qualidade do seu investimento, da sua renda, então não é problema. Pode ser até oportunidade. Sempre veja isso. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Aqui, ó. André resumiu muito bem também. Foca na renda e menos no patrimônio. Aproveita para comprar mais. É isso aí. É basicamente isso aí, né? Porque a gente não pode também ignorar o patrimônio, mas foco na renda. É isso aí, SBS. Temporada de perguntas. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Vamos ver aqui. Comprar e vender cotas de um FIX, seu preço médio está muito alto com o intuito de baixá-lo. Deve-se pagar DARF? Não. Deus Pai. Deus Pai. Não. Por quê? Porque se você está vendendo um fundo que está abaixo do seu preço médio, você está, então, vendendo com prejuízo. E se você está vendendo com prejuízo, não tem DARF. A não ser que você esteja fazendo day trade, aí é outra ideia. Deixa eu ver só algumas... Peraí, calma aí. Como é que vocês estão tendo conversas paralelas aí? Quando vocês fazem conversa paralela no chat, fica mais difícil de eu achar a pergunta aqui. Então, calma aí.
A BRCR chegou no fundo do poço, gestão deveria se mexer. O que é o fundo do poço, né? A gente nunca vai saber o fundo do poço até passar o fundo do poço. Mas assim, falando de BRCR, ele é um fundo de lajes. Fundo de lajes, em geral, tem vários sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial. Então é uma coisa mais do setor. Não diria que é do BRCR, mas do setor realmente eles estão sendo punidos aí. Ó, até mencionando aqui, ó, o REC está com 0,75 de PVP, é outro fundo de lajes, é outro que também está sendo punido aí no mercado. É uma coisa mais generalizada em questão de lajes, né? Marcos, o CPTS está desenquadrado hoje no limite regulamentar de porcentagem de FIIs na carteira. Quanto tempo um FII tem para voltar para os limites de regulamento? 180 dias depois da última emissão. Tá? Então, por exemplo, um que você consegue ver fácil isso é o... Qual que era? Acho que é o HFOF. Ele fez a emissão e comprou lá e ficou desenquadrado. Acho que ele comprou o HLOG e tinha 15%, acho que, do portfólio em HLOG. Mas ele, depois de uma oferta, ele tem 6 meses para readequar. Então, ele pode ultrapassar esse limite, mas aí em 6 meses ele vai lá e corrige. E se não corrigir também, depois a própria, acho que é a CVM que manda, eles mandam um comunicado avisando que estão desenquadrados e eles querem saber como que vai fazer. Pesquisa eu não lembro se é o IBFF ou o IBCR, eu acho que é o IBFF. Pesquisa ele, procura nos comunicados, você vai ver que tem um comunicado desse que eu estou te falando. Quando ele desenquadra, acho que a CVM no AB3 manda lá um comunicado para ele falando que ele está desenquadrado e pedindo aí qual que será o método para solucionar esse desenquadramento. Dá uma olhada, é um material legal de estudo. E Rafael, não pode chegar tarde, cara. Já falei. Depois é só voltar aí, vai ficar gravada a live. Pode olhar lá, já mencionei sobre o Rect. Atualmente, o que está mais interessante? FIIs de papéis ou FIIs de tijolos? Na minha opinião, ambos estão interessantes, porém, tudo depende de você, do seu perfil e da sua estratégia. Por quê? Se você está olhando uma questão mais de rendimento, quem paga melhor hoje é fundo de papel. Se você está olhando uma questão mais de valorização, talvez os fundos de tijolo vão te entregar aí uma valorização melhor, só que não é amanhã, não é depois de amanhã. Então, um tempo mais para frente, né? Então, é mais uma coisa de estratégia. Dependendo da sua estratégia, os FIIs de tijolos podem ser mais interessantes hoje. Dependendo da sua estratégia, os FIIs de papel podem ser mais interessantes hoje. Ou tenha os dois. Como está a situação da BCP? Eu não vi nenhuma notícia nova, então, em tese, continua na mesma. Com o próximo aumento da Selic, a tendência é os preços caírem mais? De novo, essa pergunta já me fizeram algumas vezes em lives passadas, mas assim, a reunião do Copom para aumentar a Selic, em tese, não deveria impactar os fundos imobiliários, porque é uma coisa que já é meio que sabida. Então, o mercado já sabe que isso vai acontecer, o mercado precifica antes e o mercado olha para os juros futuros. Em teoria, então, não deveria ter esse aumento, quer dizer, essas quedas de preço por conta da reunião do Copom, porque as coisas acontecem antes. Mas sempre tem o psicológico do investidor, sempre tem aquele pânico na hora e sempre pode ter também uma surpresa na hora. Então, pode ser que sim. Não é garantido, porque normalmente as coisas acontecem antes, mas pode ser que aconteça. Não, que isso, Guardião. Pode mandar as perguntas aí, eu tô aqui para responder mesmo. Vamos lá. Até quando de PVP você acha ideal comprar em um FII? Exemplo, FIIs de papéis em até 1,10 ou 1,05. Assim, eu não gosto muito de travar um número para PVP, tá? Porque o PVP não é o único indicador que você vai olhar e dentro de um contexto, essa margem do PVP pode ser maior ou menor. Então, eu não gosto de colocar essa regra. Em FII de tijolo, eu praticamente nem olho isso, tá? Eu não tenho um número para FII de tijolo. Já comprei FII de tijolo a 1,20, já comprei também abaixo de 1. Assim, você precisa olhar o contexto inteiro para você conseguir avaliar. Nos FIIs de papel, entretanto, esse eu já tenho já sou um pouco mais rigoroso com esse número. De uma forma extremamente genérica, eu não me importo de pagar um pouquinho a mais de PVP igual a 1, né? Então, uns 5% ali para mim ainda está tranquilo, 10% já, enfim, depende do caso, mas no geral eu quero sempre comprar bem perto de 1. Normalmente essa é a minha meta. Aí você vai estudar o teu contexto.
Vai ter fundos imobiliários que pode fazer sentido de papel, que pode fazer sentido você pagar um pouco a mais, pagar 1,10, 1,15 até, pode fazer sentido. Pode ter alguns outros que, por vários motivos, você não vai pagar de jeito nenhum acima de 1. Então, é uma coisa que realmente depende do contexto. Com fundos de papel, eu sou um pouco mais rigoroso, quero realmente mais perto de 1, se possível, dentro do contexto. Fundos de tijolo, esse eu já não ligo tanto assim para o PVP. Marcão, existe alguma vantagem ou desvantagem tributária para quem já tem investido na Bolsa 10 milhões, não invisto ainda em FII? Olha, tributária, que eu saiba, não. Estou pensando aqui, assim, de cabeça agora, tributariamente, não. O que você ganha, assim, de benefício por ter 10 milhões investidos é que você vira um investidor profissional. Então, agora você tem esse título de investidor profissional, você consegue ter acesso a produtos que o mercado em geral não tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ofertas restritas são para cotistas, e se os cotistas não exercerem tudo, vai para o período restrito. Para quem que é este período restrito? Para investidores profissionais. Então, você com 10 milhões, você é um investidor profissional, você, em tese, poderia entrar neste período. Então, você ganha alguns benefícios nesse sentido. Agora, tributário, eu confesso que se tem, eu não sei. Então, eu vou até dar uma pesquisada depois, porque é um tópico interessante, tá? Mas eu acho que tributário não. É isso aí, Deuclides. Quero que caia mais, aproveito para comprar mais. Olha, os fundos que eu gosto, os fundos que eu estou olhando, eu torço para cair mais também, porque eu gosto de comprar barato. Dow Jones é um fundo bom para se investir? Ele é um fundo bom para se investir caso você goste da tese, caso ele esteja num preço interessante e caso você tenha apetite ao risco que ele oferece. Então, para algumas pessoas, sim, pode ser um bom investimento, para algumas pessoas, não será um bom investimento. Então, assim, não tem como falar muito mais que isso daqui, mas é uma coisa de você entender o que é o fundo, como ele entrega o resultado e se faz sentido para a sua estratégia. Qualquer fundo imobiliário pode fazer sentido em uma carteira bem diversificada, uma carteira já grande. Então, tudo depende do investidor. Como disfarçar a vergonha alheia do Baroni na Copa Sul? Eu confesso que eu não estava com vergonha alheia, não era isso. Eu realmente estava achando as coisas muito engraçadas, mas eu não conseguia segurar, era muito difícil segurar a risada. Tinha algumas coisas que eu falava, eu tinha dificuldade de entender a piada, porque realmente era muito fora do, sei lá. Mas eu não sei se era vergonha alheia, mas foi muito engraçado. Por que o mercado vem batendo forte no RBRL? Não saiu fato relevante negativo nenhum, então não sei. Esse é um fundo que tem baixa liquidez, então provavelmente esse deve ser o ponto principal, a baixa liquidez. Eu estava olhando alguns fundos recentemente de baixa liquidez, eles acabam sendo punidos mais forte, né? Por falta de liquidez. E também, quando dá um movimento positivo, também podem ser impactados muito positivamente. Não sei se vocês viram o MCHY, que é um high yield da Mauá, é um fundo muito novo, muito ilíquido. E hoje, eu não sei se ele fechou a esse valor, mas eu estava olhando e durante o dia ele teve 20% de valorização. Porque ele não tem liquidez. Então ele fez algumas compras ali e subiu o preço de 110 para 130, alguma coisa assim. Então, realmente, a liquidez causa bastante efeito nesse sentido. Vamos ver mais algumas perguntas. Putz, tem um monte aqui. Eu vou pedir desculpa aí se por acaso eu pular algumas perguntas, porque tem bastante rolando aqui no chat, mas eu vou tentar responder aqui o máximo que der. Peraí, cadê? Aqui. Esse é o primeiro ano que eu invisto em fundos imobiliários. Como funciona a declaração de imposto de renda? A declaração é muito simples desde que você se organize para ela, tá? Você tem 3 pontos importantes para a declaração. Ponto número 1, você vai declarar todos os rendimentos que você recebeu no ano. Ponto número 2, se você fez vendas durante o ano, vendas de cotas, você vai declarar o resultado dessas vendas. Então, note que a declaração não é quando você recolhe imposto, você só está informando a Receita o que aconteceu. Então, se você fez vendas, na declaração você coloca se você teve lá lucro ou prejuízo em cada um dos meses que você fez renda. Número 3, você vai declarar todos os fundos imobiliários que você tinha e a quantidade investida nele, não é o valor de mercado, é a quantidade investida neles no dia 31/12. Então, todos os fundos que você tinha no dia 31/12, você coloca na declaração. Qualquer coisa que você vendeu para trás e não tem mais naquele dia, no dia 31/12, isso não entra na declaração. É só realmente o que você tinha no dia 31/12. Né? Na virada do ano, as cotas que você tinha, você declara. Então, é simples.
Só que você tem que ter essas informações já guardadas. Então, toda vez que você anotar, vender alguma coisa, anota o lucro, anota o fundo, anota a quantidade. Toda vez que você comprar, anota também, atualiza o preço médio, já deixa tudo bonitinho. Os rendimentos são mais fáceis, esse daí você não precisa se preocupar tanto, mas você vai receber informes de rendimentos também na virada do ano, você tem o extrato da corretora, essa parte é um pouco mais fácil. Vamos ver mais aqui algumas perguntas. Putz, tem um monte aqui, hein? Qual o problema do RBCO? Eu não sei se seria o problema do RBCO, mas ele tem um ou dois imóveis que são ali no... Putz, eu não sei se você conhece São Paulo, mas eles são de um lado não ideal de um grande rio que tem em São Paulo, então eles estão numa região não super favorável. Então é uma dificuldade de locação naqueles imóveis. Não sei se é o problema, mas é um dos problemas. Qual que é a diferença? Putz, eu perdi aqui. A diferença entre high yield e high grade. High yield são fundos que focam em ter rendimentos mais altos, potencialmente correndo mais risco por isso. High grade são os que focam em ter CRIs mais seguros, com uma qualidade de crédito maior, podendo aí sacrificar um pouco de rentabilidade por isso. O pessoal sempre manda uma pergunta que a resposta se encaixa como indicação e o Marcos vira o girar e sai da pergunta. É algo assim mesmo, porque assim, eu não posso fazer recomendação, eu não posso fazer análise aqui, isso tudo só apenas no ambiente de assinatura, só dentro da área de assinantes. Lá dentro vocês têm relatório, vocês têm análise, lá vocês são livres para isso, mas aqui realmente eu não posso. Então, eu tento falar tudo que eu posso sem cruzar essa linha, mas eu tenho essa linha de limitação, né? Então não dá. Se vocês quiserem recomendação de investimento, aí tem que realmente dar uma olhada na assinatura de Suno FIS. Deve ter o link aqui embaixo na descrição. Então convido já vocês aí para conhecer a assinatura se vocês não forem assinantes. Inclusive, nessa quarta-feira deve sair o relatório da emissão do CPTS e do GALG, eu acho. E peraí, tem mais uma. CVBI, talvez. Acho que são essas três. Então, quarta-feira, esperem um relatório novo. Eu acho que são essas três emissões que vão ser analisadas, tá? Então, quem for assinante aí da Suno vai ter acesso a esse material na quarta-feira. Deixa eu ver mais algumas aqui. Essa cadeira é show, hein? Generation by não. Ah, pô, você conhece a cadeira? Essa cadeira é velha, hein? Ela é bem gostosa. Pô, bem boa aqui. Mas ela é velha, deve ter, sei lá, 10 anos essa cadeira. Então tá durando bem. Posso aqui recomendar pela durabilidade. Pô, Marcão, como você consegue saber de todos os fundos? Irado, meu amigo. Olha, dá trabalho, mas eu gosto. Eu simplesmente fico olhando todos os dias, todos os documentos que saem na CVM, na B3, todos os comunicados, todos os fatos relevantes, todos os relatórios gerenciais, eu leio. Então é por isso que eu sei, assim, obviamente muita coisa não dá para decorar, muita informação, muito número, mas eu consigo pegar o contexto, aí do contexto eu vou pegando de todos os fundos, e é assim que eu vou me atualizando. Aí, obviamente, eu faço aquele material no Instagram, que é um resuminho das notícias, isso me ajuda também a reter as informações. Então, se você me acompanha por lá, você também tem esse acesso às informações. No Telegram, a mesma coisa. Lá no radar de fundos imobiliários para assinante, mesma coisa. Então, é realmente muita leitura. Todos os dias, muita leitura. Posso utilizar o prejuízo da venda de fundos imobiliários para bater o imposto do lucro de venda até quanto tempo? Dentro do ano de competência ou mais? Se você realizar um prejuízo neste mês, por exemplo, fechou o mês com prejuízo. Então você tem agora um prejuízo acumulado e você pode carregar esse prejuízo para sempre, desde que, se você virar o ano com esse prejuízo, você não pode esquecer de incluir esse prejuízo na sua declaração. Desde que você inclua esse prejuízo na sua declaração, você pode carregar ele para sempre até algum dia você realizar um lucro e daí abater esse prejuízo desse lucro. Os proventos desse ano e pagos no próximo, devo declarar no 2021? Sim. Você declara como crédito em trânsito. Então, é uma coisa que já é sua, só que ainda não foi pago efetivamente. Então, você declara sim em bens direitos. Acho que em bens direitos, crédito em trânsito, você declara aí quanto que você vai receber, porque você vai receber. Já tá no seu nome isso, você só não recebeu, vai ficar para o ano que vem.
O REC vai aumentar os proventos? Olha, eu não posso falar com certeza, mas assim, se ele continuar locando os espaços vazios, a tendência é que ele aumente os proventos, mas não é uma garantia. É como funciona normalmente a vacância, né? Lembrando que vacância não é simplesmente nada de renda. Vacância é nada de renda e despesas para pagar. Então, alugando esses espaços, a tendência é que aumente a receita. Fale do fato relevante da RBRP. Vamos lá, porque eu não sei o que saiu, deve ter saído agora há pouco. Inclusive, eu vou até aproveitar essa informação para a gente olhar ao vivo aqui o que anda saindo. Tem um fato relevante do RBRP. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu colocar na tela para ficar algo um pouco mais dinâmico, né, entre nós. Então, peraí. Eu estou abrindo aqui porque daí a gente lê junto. Mas eu acho que eu sei do que se trata já. Peraí. Zoom, colocar aqui, botar na tela, jogar a tela para cá. Aí. Esse aqui é um fato relevante, saiu agora há pouco. Ah, tá. É realmente o que eu achava que era. O RBRP faz um tempo já, tá? Ele, aqui, ó, 13 de agosto. Ele fez uma venda de um imóvel que ele tinha, que estava alugado para um inquilino na área educacional. E agora a venda foi concretizada. E, inclusive, a venda foi para o RBED, que é o Fundo Educacional da Rio Bravo. Ele vendeu, considerando o recebimento do preço da venda, vai ter um ganho de capital de 7 centavos por cota. Mas, ó, ótimo fato relevante. O que é importante você olhar? Os imóveis, tudo bem que não é todo fundo imobiliário que vai vender imóvel, tá? Isso depende muito dos fundos. Mas, assim, os imóveis, existe um ciclo de vida deles. Então, a tendência é que sejam feitas boas compras, aproveitem bons aluguéis e um dia, quem sabe, aí, vender esse imóvel. E este número aqui, que é o super interessante. Ah, não dá para dar mais um. O que é esse número? Esse número, ele pega chama taxa interna de retorno, que é a famosa TIR, e ele pega tudo que foi como é que eu posso falar? De rendimento durante o período. Então, a valorização, os rendimentos, né, que ele pagou e a venda, o lucro gerado. Isso, pronto. Todo o lucro que teve pelo imóvel, ele vai colocar nessa taxa. Então, no caso dessa venda, gerou uma taxa interna de retorno que considera o preço de venda também, além dos rendimentos, 25% ao ano. 25% ao ano está bom para você? Então, essa taxa, a TIR, é super interessante para você saber qual foi realmente o retorno que aquele imóvel deu para o fundo. Então, considerando aí o tempo que o imóvel ficou dentro do fundo, considerando aí os rendimentos, considerando a venda, 25% ao ano. Essa métrica, essa TIR, é super legal. Então, toda vez que vocês verem uma venda de um imóvel, veja qual foi a TIR, porque a TIR vai te direcionar para o resultado. Então, esse é o fato relevante aí do RBRP. Inclusive, vamos olhar um outro aqui que saiu também, ó. Deixa eu colocar aqui na tela, peraí, que eu vou colocar. Tem o Habitat, saiu também mais um aqui, vou colocar para a gente ver junto. Eu acho que é a proporção de sobras. Não, sobras já foi? Putz, agora eu estou perdido aqui no universo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou colocar aqui de novo. Agora deixa eu tirar esse comentário aqui, porque a gente não vai falar de RBRP. Pô, mas não é RBRP? Calma aí, que eu botei o errado aqui na tela. Calma aí. Perdão. Erros técnicos. Peraí. Erros técnicos. Vamos abrir aqui, colocar aqui. Agora sim. Pronto. Deixa eu aumentar a tela. Habitat, vamos ver o que aconteceu. Só pular um pouco aqui para baixo. De acordo com as informações, foram subscritas 1 milhão de cotas. Aqui, isso aqui, rateio. Putz. Habitat teve um rateio monstro. Este é o fator de rateio. Eu comentei no começo da live que o Deva não teve rateio, expliquei sobre operar rateio, expliquei o risco de operar rateio. Então, aqui a gente teve um rateio na emissão do Habitat. O rateio foi proporcional, então você vai receber apenas este tanto do que você pediu. Então, você pega o seu pedido e multiplica por esse número, e o resultado dessa conta é o quanto você vai receber. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Foi verificado um excesso. É isso aí, considerando a opção. Exatamente isso, pessoal. Então, quem participou do montante adicional do Habitat, do HABT11, vai receber apenas essa quantidade do seu pedido. De novo, pega esse número, multiplica pela quantidade que você pediu do montante adicional, apenas do montante adicional, é o tanto que você vai receber.
que é quase nada, convenhamos. 0,6%. Vamos lá, vamos continuando aqui. Cadê? Deixa eu ver mais algumas perguntas aí. A vacância do Rect vai diminuir? Já vem diminuindo, até mostrei no começo aí da live um gráfico, já tem caído. Vamos lá. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Pode ir mandando aí. Mas vamos lá, essa pergunta é interessante. Com relação ao PVP, tem observado FIIs com até 0,75. Na teoria seria bom, preço menor que o valor patrimonial. É risco comprar um FII que o PVP está muito abaixo? É risco você comprar um fundo imobiliário que esteja com PVP abaixo do valor patrimonial sem entender como e por que este fundo está nessa posição. Porque se for um erro grave, um problema grave, alguma coisa crítica dentro do fundo, então você não está comprando uma coisa com desconto. Você está comprando um problema. E esse problema está sendo precificado nesse patamar por conta disso. Então não é à toa que ele está sendo negociado ali. Porém, existem casos que sim, ele está sendo negociado abaixo do PVP e não tem abaixo do VP e não tem nenhum problema. Então aí sim a gente chama de desconto. Então o importante quando você vê casos assim é que você entenda o porquê que ele está abaixo do valor patrimonial. Depois que você entender o porquê, aí você vai conseguir entender. É um desconto ou não? Não é um desconto, é um risco. Então não tem como generalizar. Situação do BBPO. Então, na verdade, a situação do BBPO já passou, né? Ele tinha aquela questão lá dos contratos que iam vencer ano que vem, mas já adiantaram o acordo dos contratos. Então, vai ter uma queda de rendimentos. Tudo isso já foi anunciado. Inclusive, até recomendo para você, porque vai ter um conteúdo muito mais completo. Vem aqui no canal do Professor Baroni, pesquisa nas lives com o gestor passada, tem uma live com o gestor do BBPO. E eles explicaram tudo. Explicaram o que foi a mudança do contrato, por que foi feito dessa maneira, quais são os impactos. Então, para você pegar uma visão bem legal do BBPO, eu recomendo essa live, tá? Tá aqui no canal do Baroni. É só dar uma pesquisada depois. Qual a porcentagem mais adequada de fundos de papel numa carteira? O que você quiser, né? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Você pode ter o quanto você quiser. Só um comentário sobre isso. Os fundos de papel, eles têm uma dinâmica que o rendimento deles é composto por parte, realmente um rendimento real ali, os juros dos empréstimos que foram feitos, e uma parte é uma correção monetária, é uma correção pela inflação, normalmente, ou pelo CDI. Então, essa parte de correção é interessante que você pegue e reinvista no seu patrimônio de novo. Então, os fundos de papel, seria legal você pegar parte do rendimento e reinvestir. Então, se você tiver no seu período de aposentadoria de usufruir esses rendimentos, saiba que parte desses rendimentos, se você tiver muito papel, parte é inflação e parte seria legal você reinvestir e não consumir para que o seu patrimônio continue sendo corrigido pela inflação. Então, quanto mais para frente você tiver, é interessante você ter essa dosagem com fundos de papel. Mas é o único porém, assim, mas o quanto você quer ter vai da sua estratégia. Sim. Como funciona o cálculo de rentabilidade? O valor de dividendo é adicionado no cálculo? Sim, rentabilidade é isso, tá? Se você estiver olhando só a variação, aí você compara o quanto que o fundo está cotado, quanto que ele está cotado agora, essa é a variação. Se você quiser olhar a rentabilidade, você inclui os rendimentos pagos no período para saber qual foi a rentabilidade. E a TIR, que era o que eu estava explicando, você ainda inclui o ciclo final, que é a venda do imóvel. E a Giana aqui pontua muito bem que praticamente todos os fundos de tijolo estão abaixo do VP. É verdade, muita coisa tem caído aí, muita coisa abaixo do VP, e você precisa entender o porquê. Daqui para frente, você acha que vai existir mais fiagros? Vejo que tem... tá. FIIs de agro. Não sei... Vamos fazer aqui uma distinção, tá? Porque eu sei que tem muita gente que confunde. Não sei se é o seu caso, mas existe FIAGRO, que é um produto de agro, chama Fundo de Investimento do Agronegócio. Existem os fundos imobiliários, os FIIs de agro, que são fundos imobiliários que têm imóveis no setor agro. Do jeito que você escreveu, acho que o que você está perguntando são os fundos imobiliários de agronegócio, né, que investem no agronegócio. A gente tem 4 apenas. Eu imagino que deve ser um setor aí que deve crescer, mas a gente tem esse outro produto, que são os fiagros, que esses eu acho que tem um potencial de crescer muito mais rápido do que os fundos imobiliários com imóveis em agro, porque os fiagros,
tem uma flexibilidade um pouco maior no setor agro. É intencional e pessoal do GTWR manter-se monoativo? Olha, a princípio sim, porque o nome do fundo é o nome do prédio, porém, poucas pessoas sabem disso. Acho que foi em 2019, eu acho, final de 2019, eu acho. O GTWR convocou uma assembleia. Essa assembleia era para aprovar uma emissão e aprovar uma aquisição de um imóvel. Porém, esta convocação foi feita para o Natal, assim, bem no período, assim, mais ou menos do Natal. Então, não foi aprovado, o fundo não fez a emissão e o fundo não comprou o imóvel. Então, ele continuou bonativo, mas ele teve essa intenção de fazer essa aquisição de um outro imóvel. A intenção teve, só não rolou. E desde lá não fez mais nada. Inclusive, esse imóvel que eles tentaram comprar, que eles queriam comprar, na verdade, hoje faz parte de um outro fundo imobiliário, que é restrito, é para investidor qualificado, que é o como é que é? TSYR, eu acho que é o nome. É um fundo mono, o imóvel é em Alphaville, do lado do CBOP, tem uma terceira torre, esse fundo comprou e o GTWR queria comprar essa torre. Então tá aí um pouquinho de história para vocês. Nossa, quanto... Ah, Caio, você tá de brincadeira, Caio. Você não me perguntou isso de novo, Caio. Já expliquei, eu abri o relatório ao vivo com vocês aqui. Volta a live um pouquinho. Ai, ai. Pessoal falando aqui das eleições, eleições podem sim movimentar o mercado, tá? Pode ter oscilação, pode ter volatilidade. Marcos, há muitas críticas nas gestões dos fundos imobiliários de papel, principalmente nas alocações em FII. Como os cotistas podem cobrar estas coisas? Na minha opinião, para a maioria dos casos que eu vi, o problema não está no fundo imobiliário, o problema está no investidor ou no cotista. Por quê? Porque quando você investe num fundo, você tem que entender a proposta desse fundo. Existem fundos de papel que a proposta é ser puramente CRI. Existem fundos de papel que têm como principal ser CRI e complementarmente ser FIIs. Se esse segundo caso começa a investir mais em FIIs, ele está fazendo o que ele se propôs. Tudo bem que ele aumentou um pouco a posição, mas ainda faz parte da estratégia. Quando você investe num fundo desse, você já sabe que ele vai investir em FIIs. Então você não pode reclamar que ele está investindo em FIIs. Se um fundo que é só CRI, ele falou que é só CRI e começou a comprar fundo imobiliário, aí tudo bem. Aí você pode questionar, aí você pode mandar mensagem para o gestor, perguntar por que ele está fazendo isso, porque não fazia parte da estratégia do regulamento. Agora, nos híbridos, não faz sentido reclamar. É a proposta do fundo. Então, o problema está no investidor ter investido num fundo que não bate com a estratégia que ele quer. Então, se você quer só um fundo de CRI, puramente CRI, procure fundos que são assim, declarados assim, para você não se surpreender. Se você investir em um fundo mais híbrido e ele aumentar a sua posição em FIIs, então o problema não foi no fundo, o problema foi que você investiu num fundo que não batia 100% com a sua estratégia. A maioria dos casos que eu vi de reclamações nesse sentido são de pessoas que investiram num fundo híbrido, mas queriam um fundo puramente CRI. Então aí, na verdade, foi um investimento em algo que não estava bem alinhado. A estratégia de compra de vacância é uma boa? Sim, é uma boa, porém tem risco. Bastante, inclusive. Mas é uma boa, mas carrega bastante risco. Quando dá certo, então você tem um upside muito bom. O problema é que nem sempre dá certo. REC está alugando a que custo? Quantos meses de carência? É muito melhor comprar na bolsa. Infelizmente, essa é uma informação que eles não divulgaram nos fatos relevantes, então não sei te dizer. Nenhum dos fatos relevantes de locação vieram com informação de carência, nem também do valor ali do aluguel, nem também de impacto financeiro no fundo. Então não sabemos. O que dá para fazer é acompanhar os próximos relatórios gerenciais e a gente consegue ver conforme vai aumentando a receita. Por que o JSRE está caindo tanto? É Lages, provavelmente por causa disso, não teve nenhum fato relevante muito. Na verdade, não teve nenhum fato relevante recentemente. Um pouco do HSAF. O HSAF seria um estilo híbrido de CRI que eu estava explicando. Primariamente investe em CRI e daí também tem o complemento de fundos imobiliários, e essas proporções podem variar um pouco.
Se eu só investir em fundos imobiliários e ter um rendimento de 1.500 por mês, sou obrigado a declarar imposto de renda ou só posso viver recebendo para sempre? Não entendi essa segunda parte. Mas, de qualquer forma, investiu na bolsa, tem que fazer declaração. Não tem jeito. Colocou R$1 na bolsa, tem que fazer declaração. Aqui, ó, até o Alan já falou, precisa declarar tudo. O Dorian falou, declara. Porque investiu na bolsa, precisa fazer a declaração. Não tem muito como fugir. Bom, pessoal, 50 minutos de live. Acho que eu vou encerrar por aqui. Queria agradecer aí a participação de todos vocês. Muitíssimo obrigado por todas as perguntas, pela companhia. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Espero que vocês se divirtam, descansem, comem, não sei, vocês gostam de pizza? Comam bastante pizza, bastante hambúrguer, se divirtam aí. E a gente se fala na semana que vem. Sempre temos nossas lives semanais. Muitíssimo obrigado pela participação novamente. Se você não é inscrito, aproveita aí, se inscreve no canal. Estamos aí. Até semana que vem. Obrigado de verdade pela participação. Até depois.